Há um segundo documento nesse arquivo. Bom dia, presidente. Esse é o arquivo presidente.docx, que diz o seguinte, e eu vou ler na íntegra. Bom dia, presidente. O senhor, mais que ninguém, conhece o sistema e sabe que não houve apenas quebra de paradigma na sua eleição, mas ruptura com o esquema dos poderes e com a hegemonia da imprensa em impor o que pensar e em quem votar. Parece ser o momento do golpe para retorno da política anterior. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer sua base e não aparenta haver políticos à altura de vencê-lo em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa como estratégia. Há armadilhas sendo colocadas. O inquérito do Celso de Mello possui relação com o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, ambos com o intuito de fundamentarem o golpe no TSE. Sendo assim, primeiro é necessário que a PGR arquive o inquérito do Celso de Mello, para expor todas as nulidades do procedimento do Alexandre de Moraes. Nesse segundo momento, o senhor terá total legitimidade de contestar decisões monocráticas do STF, além de passar a expor todas as arbitrariedades dos ministros do STF, a começar pelas perseguições de Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Mas, para isso, necessário ter uma AGU mais estratégica e combativa, diferente da subserviência apresentada nos últimos atos. Esse documento o senhor também não enviou para o presidente da República. O senhor escrevia uma carta para o presidente e não enviava. É isso? Eu escrevia textos privados que me concatenavam a ideia para, se possível, em algum momento, ter algum debate. Então o senhor não enviou isso ao presidente? Esse aqui eu não me recordo de ter enviado essa questão para o presidente. Mas eu gostaria de assinalar algumas questões aqui. Como foi falado aqui em diversos momentos, não é segredo de ninguém que havia algumas insatisfação. Isso é da decisão judicial, uma parte fica satisfeita, a outra fica insatisfeita. Havia uma insatisfação muito grande com determinadas decisões judiciais, mas nenhuma delas foram descumpridas. Essa é a grande questão. E o que eu coloco nesse argumento todo, que eu demonstro a insatisfação, poder alegar, poder arguir, é consulta à AGU. Consulta à AGU. Já que se reclama de que há decisões do Supremo Tribunal Federal que são contrárias à lei ou que dá um prazo exíguo para cumprimento, que se recorra ao órgão de Estado, ao órgão técnico, jurídico e judicial, que tenha capacidade postulatória para se arguir, eu coloco arguir. Arguir é alegar, argumentar, como órgão técnico para haver uma contestação. É diferente de manifestações contrárias, se utilize das Forças Armadas, se utilize do MJ, da Força Policial, não. Eu estava a todo momento dentro da possibilidade de, se estão havendo decisões que se entende manifestamente ilegal, que se procure a AGU para um parecer técnico, para se cumprir ou não, mas levando à reconsideração do Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi minha intenção sempre. O senhor não encaminhou nem ao presidente, nem ao PGR de então, nem à AGU. Ficou só para o senhor mesmo. Não, inclusive eu coloco nesse texto que o controle dentro dos autos é da PGR e do STF. Em todos os casos, um parecer técnico jurídico darão suporte para apontar violações constitucionais e legais. Essa é a questão que eu coloco, uma questão particular minha, de uma insatisfação que estava acontecendo, para se levar a um órgão de Estado para se verificar e questionar esse tipo de questão. Sempre dentro da institucionalidade. Nunca coloquei para o presidente, descumpra uma ordem judicial. Parecer técnico para ver se cumpre ou não, arguindo
ao Judiciário pelo órgão técnico da Advocacia Geral da União. Inclusive acompanhando o testemunho do AGU Bruno Bianco, e nunca foi feito isso aqui, e no momento lá, porque isso aqui foi feito, Bom Dia Presidente... Na época não era o Bruno Bianco. Não era a época. Então, era bem anterior, né, em março, né? Não havia essa questão de... em nenhum momento eu estava aqui querendo ir contra a institucionalidade, as instituições e os poderes. Só sugerindo uma via de contestação devida, regular, de um órgão de Estado. E essa outra mensagem também não era contra os poderes, também foi encontrado nesse mesmo documento. Vou ler a mensagem integralmente. Tramitou o pedido de apreensão do celular do PR, presidente da República. Aparenta que não seguirá precedente de oitiva do PR por escrito, como decidido antes por Fachin e Barroso em casos do Temer. Alexandre de Moraes preside inquérito sem provocação da PGR e sem distribuição, onde investiga fatos genéricos utilizando polícia particular e relegando à PF apenas o cumprimento de medidas. Não concede vista dos autos à PGR, AGU e OAB. Suspendeu a posse do DG/PF, julgando em seguida a perda de objeto para não levar a questão a plenário, apesar de erros da AGU nesse particular. Escritório de sua esposa representa políticos do PSDB nos tribunais superiores, principalmente no STJ. Movimenta-se para arquivar, nessa quarta-feira, início de ação penal contra desembargador do TJMG, onde verifica-se sua vinculação nas investigações. Na recente troca do DG/PF, perdeu o 02, Disney Rossetti, como garantia de esquemas em São Paulo. Disney Rossetti foi recentemente requisitado para a segurança e inteligência do TSE. Alexandre de Moraes foi eleito ministro efetivo do TSE nesse mês de maio. Realmente eu não vejo institucionalidade nessa mensagem, mas eu gostaria de perguntar se o senhor utilizava a BIM para monitorar ministros do STF e TSE utilizava para mandar essas mensagens. Negativo, nunca utilizei monitoramento algum pela BIM de qualquer autoridade e, ao contrário do que foi colocado em comunicação, nós não tínhamos a gerência de sistemas de monitoramento, pelo contrário. Toda essa gerência de monitoramento, a auditoria foi feita por nós, ao contrário. Mas voltando à questão... E essa mensagem o senhor também não enviou para ninguém? Senhor ministro, essa mensagem eu estou tomando conhecimento hoje. Eu acredito que ela nem esteja na denúncia... Está nos autos. Está nos autos? Sim. É a página 10.015... do relatório da polícia, na verdade do seu interrogatório na Polícia Federal. Foi inclusive perguntado qual seria a atitude belicosa como estratégia, quais seriam as ações de inteligência relacionadas e adotadas em relação aos inquéritos sob relatoria do ministro Celso de Mello e Alexandre de Moraes, como o senhor tomou contato com essas informações que o senhor redigiu. Isso tudo foi perguntado para o senhor e tramita. O senhor também não passou isso para ninguém? Não, eu sei que não está na denúncia, eu não me lembro de ter escrito, ou de certo que não fiz monitoramento de autoridades alguma. Se quiser, nós podemos entrar nessa questão que foi colocada na denúncia agora. Não, vamos seguindo aqui. Foi indagado, inclusive, como o senhor tomou conhecimento sobre eventual pedido de apreensão do celular do presidente da República. O senhor respondeu que não se recordava. Foi perguntado como o senhor podia afirmar que o delegado Disney Rossetti tinha garantia de esquemas em São Paulo. O senhor também disse que não se recordava do documento. Aqui também, e nas sustentações orais, as que todos os réus se recordam, inclusive uma indagação que a ministra Carmen Lúcia fez a um dos advogados, em um dos momentos, e eu repito aqui,
o senhor utilizava a ABIN para operações de inteligência e monitoramento, não só de ministros do Supremo, do TSE, mas visando a proteção e resolver problemas particulares do então presidente Jair Bolsonaro e seus filhos e sua família. Negativo, não houve essa questão. A questão é o sistema First Mile. O sistema First Mile, ele era utilizado pelo Departamento de Operações, que não havia policial algum lotado naquele Departamento de Operações. As atividades fim da ABIN são 4 diretorias, em 3 diretorias dela não havia policiais. O sistema First Mile, ele era de gerência, acesso às senhas, credenciamento, execução apenas do Departamento de Operações. Quando eu cheguei na ABIN era o que eu constatei, que a ABIN era analógica completamente. Eu vi uma verdadeira bagunça de procedimentos e acabei vendo que era proposital ser completamente analógica para não ter controle. Eles não tinham, inclusive, em 2019, o sistema SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que era a obrigação de ter na Administração Pública Federal desde 2013. Eu acabei instalando 2 SEIs, um para contato fora, externo, e um interno. Todas as contratações eram feitas por as diretorias e nós, com relação a isso, havia um descontrole do uso das ferramentas. Em 2020, eu pedi uma auditoria, em razão dessa bagunça, posso dizer assim, uma auditoria, deixa eu até ler o início da... momento. Agora eu me perdi. Meu Deus. Eu solicitei, senhor ministro, em março de 2020, que consulte as unidades da ABIN envolvidas no processo de aquisição e utilização de sistemas, hardwares e equipamentos, a fim de verificar se todas as soluções disponíveis nesta agência obedecem aos limites legais impostos na atividade de inteligência. O levantamento deve conter lista de ferramentas e equipamentos, resultado da prova de conceito, conclusão do parecer jurídico e indicação de que a aquisição foi aprovada pelos órgãos de controle. Ou seja, eu fiz um pente fino na ABIN. Consultei o ministro Wagner, trouxe servidores da CGU que fizeram um controle interno da ABIN. Demoraram quase um ano. Vieram para todos os setores, indicando a nós que deveria fazer abrir uma coordenação de prospecção, nós fizemos, passando apenas pelos diretores, nós fizemos, e diversas medidas. Algumas ferramentas eles assinalaram como especiais, e dentre elas estava o First Mile, que era gerenciado e executado pelo esse Departamento de Operações. Diversas foram as notícias que esse equipamento não estava sendo utilizado adequadamente. Foi um equipamento que foi comprado na gestão Temer, teve prova de conceito, teve parecer da AGU, a compra dele foi regular para a utilização. O que estava sendo verificado ali é se ele estava sendo usado regularmente. E aqui eu dou exemplo de uma persecução penal, num inquérito policial, se há uma diligência a ser feita por um agente, há uma pré-determinação, com uma fundamentação, e depois tem um resultado. O que nós queríamos é que esses logs de acesso desse First Mile viessem com a comprovação do porquê acessou e o seu resultado. Então, nós fizemos essa auditoria e diversas provas documentais mostram, estão nos autos, de que nós fomos a fundo nessa auditoria. Fizemos auditoria direta no sistema First Mile, fizemos a pergunta ao diretor-geral adjunto, que é um oficial de inteligência. Quando chegamos ao diretor de operações para cobrar essa questão,
era um diretor que tinha anos de experiência, quase um ícone na inteligência, não vinha com as respostas. Naquela época, a gente suspeitava que estava tendo uma inteligência privada ali, algo particular, que alguém estava fazendo para fins particulares. Esse diretor não veio com solução nenhuma. Nós exoneramos, em agosto, esse diretor e 3 dias depois encaminhamos todo o processo para a corregedoria. Não há um policial ou a direção geral que tenha determinado questões desse first mile, apenas a diretoria de inteligência. Hoje, pelas notícias e pelos autos, se vê que são diversos logs e nenhum deles tem essas autoridades que foram falados em âmbito nacional. E agora, o mais importante, como nós estávamos desconfiando, quando chegou ao final desse contrato, desse first mile, nós decidimos, a direção, eu decidi não dar continuidade ao sistema first mile. Nós não prorrogamos, não demos continuidade, nem procuramos ferramenta semelhante. E isso foi em 10 de maio de 2021. A Polícia Federal tem esse dado. Não havia mais first mile a partir de... que é uma ferramenta de geolocalização grosseira. Ela só diz se a pessoa está em Copacabana ou em Ipanema, não consegue dizer onde ela está aqui nos 3 poderes, se está no Planalto, no STF ou no Congresso Nacional. Nós encerramos o First Mile em 10 de maio de 2021, quando nós sabemos que qualquer monitoramento ou verificação de pessoas na apuração aqui hoje é de 2022. Então, é mais uma, que eu digo, indução a erro do juízo, porque a Polícia Federal sabe que o contrato do First Mile acabou em 10 de maio de 2021, não foi renovado, não havia mais na BIM, não tinha utilização na administração pública federal. E mesmo assim, no relatório da PF, eles colocaram esse sistema First Mile. E digo aqui, peço licença para... Com certeza, é o que eu ouço, né, para empurrar para o ramagem nessa questão de golpe indevidamente. Então, essa questão cronológica deixa claro. O First Mile acabou aqui em 10 de maio porque eu não dei continuidade, encerrei quando a execução colocada pela denúncia começou em 29 de julho. Qualquer alusão a um monitoramento de autoridades só em final de 2022, quando o First Mile se acabou por decisão nossa em maio, 10 de maio de 2021, senhor ministro. Continuando nessa Deixa eu só corroborar mais uma questão, senhor ministro. Peço desculpa, porque essa questão... O interrogatório é o momento de autodefesa. Muito obrigado. Fica à vontade. E é a primeira oportunidade que eu tenho para explicar ao senhor. As redes sociais, a imprensa, naquele momento, colocou contra mim essa questão desse sistema, né, colocando as investigações, e eu retorno, era um departamento de operações tradicional na Agência Brasileira de Inteligência, como se fosse um grupo de elite. Eu não botei policiais lá exatamente por causa disso, é o grupo de elites deles. Se há alguma BIM paralela, não foi feito por servidores policiais. Nós estamos auditando, e as provas da auditoria são enormes, administrativas, de controle e depois corregedoria. Eu sou delegado de Polícia Federal, mas eu não posso atuar como diretor-geral, como apurando. A corregedoria é o local de padronização e de punição. Eu enviei a corregedoria e como é que isso bateu na minha porta? Se há alguma BIM paralela, foi de servidores, oficiais de inteligência da BIM, não foi para quem estava auditando os policiais. Mas, continuando nessa questão, não do First Mile, mas do que foi apreendido em posse do senhor, e continuando a questão que eu fiz, a BIM, não necessariamente pelo First Mile, mas se a BIM era utilizada para operações de inteligência, monitoramento de autoridades e auxílio do governo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou dele pessoalmente, ou de seus familiares, há um documento que foi apreendido com o senhor chamado Levantamento-Ataques do MPF-1 DocX. O documento foi a última vez que foi atualizado, dia 29/4/2021, e faz um levantamento dos principais procuradores, nos termos do documento, que atuam contra o governo, principalmente procuradores da República que atuavam na área ambiental e responsáveis por operações de combate ao garimpo e áreas de proteção ao meio ambiente na região
Norte. O senhor se recorda desse documento? Eu tomei ciência desse documento no interrogatório. O senhor não se recorda dele? Não me recordo. Isso deve ser mais um documento que foi passado, não foi colocado para frente, diligência alguma, produzido por alguma pessoa que chegou ao meu conhecimento, mas não houve diligência nem nenhum trabalho sobre isso. E eu acredito que não está na denúncia esse documento. Também há... Também há um outro documento em que há uma lista de inquéritos policiais federais da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro, em que constam os investigados. O senhor fez uma lista de vários investigados que constam investigado a partir dos recursos públicos envolvidos em investigações, diversas informações de beneficiários de partidos, de políticos investigados. O senhor se recorda disso também, não? Pela investigação também, apenas quando me apresentaram, mas não me recordo quem me enviou, do que se tratava, e não foi tomada nenhuma diligência nesse sentido. O senhor não passou essas informações ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, de maneira nenhuma. Na investigação, foi apreendida uma conversa em que o senhor teria sido procurado pela assessora do vereador Carlos Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, pela assessora Luciana Almeida, porque estaria precisando muito de uma ajuda relacionada ao andamento de inquéritos que envolveriam o presidente da República e seus 3 filhos. O senhor se recorda disso? Também não. Senhor ministro, isso não está na denúncia, não está no relatório da PF desse procedimento, mas eu não vou me furtar de responder. O senhor tem direito ao silêncio, eu quero dizer. Não, eu tenho certeza disso, mas eu não vou me furtar, porque eu conheço. É sempre bom recordar. E é bom explicar essa questão. Fica muito claro nesse WhatsApp que a data, uma assessora do Carlos Bolsonaro, que eu só a conheci durante a minha campanha, que eu visitei o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, eu conheci os assessores dele, eu já estava fora da ABIN, estava de licença, não estava nas minhas atividades na Polícia Federal e não estava nas minhas atividades da ABIN, estava em campanha. Fica muito claro nesse print, né, que ela me conheceu nesse período eleitoral, porque ela se apresenta a mim, e depois do período eleitoral, ela me dá os parabéns, me congratula pela eleição, ou seja, já tinha passado o pleito eleitoral, que eu consegui me eleger deputado federal, e ela envia uma mensagem, né, perguntando sobre procedimentos da Polícia Federal. Não há resposta minha. Eu me lembro se eu não vi ou não respondi. Eu acredito que a pessoa ali não devia estar querendo ajudar, não sabe que não há acesso, e eu não fiz, não respondi, não perquiri, não consultei, não pedi para ninguém consultar, não foi feito nada. Apenas uma pessoa que mandou uma mensagem desavisada, porque eu não tenho acesso, estava fora da polícia, e não pedi a ninguém. E digo ao senhor, a Polícia Federal, apenas com essa mensagem de uma servidora que eu acredito que ela não tinha ali não tinha consciência que poderia ser uma irregularidade, consultar, eu acho que foi nessa linha, eu não conversei com ela depois, com esse argumento, sem o Carlos Bolsonaro ter me pedido nada, não tinha contato sempre tive bom contato com ele, mas nada nunca sobre a BIM. A família Bolsonaro é uma família que são campeões de votos, eles não trabalham com nada sigiloso com redes sociais, é tudo fonte aberta, ele não precisa de informação nenhuma, ele tem seus advogados e nem informação sigilosa, tudo que eles postam é sempre... pode ser crítica, pode ser tudo, mas sempre questões de fonte aberta. Esse argumento, a Polícia Federal, por esse argumento apenas, colocou o Carlos Bolsonaro numa investigação da BIM, que eu já demonstrei aqui, que eu estava auditando irregularidades dentro da instituição.